Alô, turma, estamos de volta com o Stratocast, que a essa altura do campeonato você já sabe que é o podcast, videocast, porque a gente está aqui aparecendo a cores e ao vivo, o podcast de Strategia.digital e da TDS Company, o negócio de transformação digital estratégica do Brasil. Comigo estão Rui Belfort, CEO da TDS, PhD em Design, e o meu amigo e ex-aluno, eu posso até dizer isso hoje, né? De longa data, Vinícius Garcia, baiano de fé, né? Que torce pelo Bahia e é PhD em Engenharia de Software e cientista associado, engenheiro-chefe da TDS Company. Quem vai liderar este Stratocast é Vinícius, que vai falar com a gente sobre Data Driven Software Development. Esse é um tema relativamente novo, mas é um problema antigo, né? Desde os idos lá de 2008, 2009, a gente já sabia que dados seriam um grande problema, né? Primeiro, aliás, a gente não saber disso antes, do ponto de vista de ignorância, é alguma coisa patética para os engenheiros de software. Pois né? O pior é quem não sabe hoje, viu? Pois então, tem esse detalhe. Ainda tem gente. Muita gente e muitas organizações ainda não acordaram para esse desafio. Quando a gente fala de dados, tem muita empresa, muita gente já sabe que dados são importantes. Aí tem aquela lenda urbana aí que não, vamos coletar todos os dados que depois a gente encontra um diamante no meio do meu pântano de dados. Isso é obviamente um absurdo, né? Porque a gente sabe, veja, tem um negócio aí, para quem não sabe ainda, chamado LGPD. É a sério. Tem uma Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e coletar dados sem estratégia, sem você saber para que eles servem, entra no departamento de liability, de risco das organizações. Você tem dados que você tem que proteger e você não tem o que fazer com eles. Exato. E são duas camadas de desafio, né? Você tem o do liability e tem o outro que é o operacional mesmo. Que mesmo que você possa coletar os dados, se você coleta sem estratégia, depois o custo computacional de esforço financeiro que você vai estar para separar o que é dado com qualidade, o que é dado que vai ter relevância para a decisão que você precisa tomar, do que é lixo, é surreal, né? E para a gente ter esse desafio grande data-driven, né? Tudo hoje em dia dirigido a dados, a gente precisa repensar os ciclos de desenvolvimento de software, porque a gente precisa incorporar a cultura data-driven, tanto para desenvolver software, ou seja, como é que eu vou seguir monitorando, controlando, observando o meu ciclo de desenvolvimento, as pessoas, o software, a qualidade, o custo, a estimativa, o tempo de entrega que está correto, está aderente ao que era planejado, tanto quanto a solução em si. A gente precisa ter cada vez mais formas de monitorar os meus serviços, as funcionalidades, o comportamento do usuário na aplicação para entender o que eu preciso mudar. Para o meu design, ele tem que evoluir junto com a minha arquitetura, né? Então, a experiência do usuário tem que estar sempre mudando. Como é que eu faço para trazer tudo isso? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia. Eu estou há 3 semestres discutindo isso na cadeira de graduação do SIM e é uma loucura, literalmente. Veja, o que é um bom sinal, né? Isso está na cadeira de graduação e significa que lá na frente a gente vai ter engenheiros que sabem para que serve, pelo menos, o software que eles estão escrevendo e quais são as implicações do ponto de vista dos dados que eles coletam, para que usar, por que manter, como evoluir e assim por diante. Rui, quando a gente olha para esse cenário que Vinícius acabou de desenhar e a gente pensa estrategicamente, né? TDS, The Digital Strategy Company. Quais são as preocupações que a gente deve ter se a gente fosse uma empresa, por exemplo? Eu estou aqui, eu estou vendo esses caras falando aqui no Stratocast, um podcast que tem a ver com guitarras, o escambau, certo? Mas o que tem a ver dados, sistemas de informação e estratégia nos negócios? Vamos começar pelas pessoas. Sempre, aliás. Sempre. Tirante os engenheiros, que naturalmente são treinados a ter um pensamento analítico, eu acho que a grande maioria das profissões, ela não privilegia esse desenvolvimento dessa capacidade de entender esse mundo analítico. E hoje, dentro das empresas, a quantidade de pessoas que têm o domínio para lidar, a fluidez para lidar com essa camada de problemas e de oportunidades é pequena, frente ao que poderia ser. Então, as organizações têm que começar a entender, e especialmente as organizações latino-americanas, porque aqui a gente tem uma inclinação natural a usar nossa experiência e nossa subjetividade para resolver qualquer problema,
antes de olhar para o que os dados têm para ensinar para a gente, né? Então, a gente tem primeiro que resolver esse problema, de ter mais pessoas com a capacidade analítica desenvolvida para que a gente possa lidar com tudo que tem a ver com dados de uma forma mais deliberada. Segundo, a gente precisa começar a criar uma visão mais pragmática de quais são os riscos de fato e quais são a oportunidade não aproveitada, né, de fato que a gente tem quando a gente não trabalha com dados. E aí eu vou trazer um número que eu levantei recentemente por conta de um dos nossos clientes que está numa jornada de dados, né? A gente ajuda eles a estruturar seu ciclo de vida de dados, a governança do ciclo de vida de dados. E esse número diz o seguinte: sabe quanto custa uma exposição de dados de usuário, por exemplo, numa organização qualquer? O custo monetário disso? Faço ideia. Em torno de $10 mil. Isso vai impactar custos operacionais, isso vai impactar custos de imagem e outros custos que a gente não tem como dizer aqui, porque a gente não está trabalhando num caso específico. Mas o impacto monetário de um vazamento mediano, né, um vazamento comum... Não estamos falando assim de uma base de dados de 50 milhões de pessoas. Não é uma coisa essa enorme. Daí é catastrófica. Muito mais do que quanto isso. mais você escala, maior é o custo. Mas pensando aqui num cenário mediano, de uma pequena exposição, você tem essa liability. E dentro de um ano comum, você pode ter várias pequenas exposições e nem estar ciente disso e só não está sendo acionado. Depois. Né? Lá na frente, exatamente. Fora isso, como é que você está usando seus dados para direcionar a sua estratégia? Ou como é que você não está usando seus dados para direcionar a sua estratégia, né? Sim. Então, existe um custo de oportunidade aí que também não é calculado. Sim. E eu acho que o grande ponto aqui é esse. Se eu não tenho pessoas para conseguir entender qual é o custo desse risco para a empresa e qual é o custo de oportunidade do não uso desse dado para o direcionamento da minha estratégia, eu nunca vou conseguir usar de maneira efetiva esses dados para me ajudar a direcionar meus esforços dentro de uma corporação. Legal. Eu iria nesses dois caminhos aí. Legal. Tem uma coisa que eu acho que também é muito importante nesse aspecto que o Rui falou, do desenvolvimento do pensamento analítico, né? Eu evoluo um pouquinho, acho que é o pensamento cientista, né? Que não é só análise, mas do questionamento, é que os especialistas de negócio, mais do que isso, são as pessoas que precisam. Porque tem uma outra lenda urbana, que é quando eu tenho muitos dados, eu vou encontrar a resposta que eu quero. Mais importante do que a resposta é saber qual a pergunta que eu posso fazer com os dados que eu tenho, para depois disso eu descobrir qual a pergunta que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo porque ou eu não tenho os dados, ou eu não desenvolvi um amadurecimento necessário para entender melhor o meu negócio e o que cerca o meu negócio. São camadas de complexidade que a gente está encontrando todo dia, né? Ô Vinícius, mas quando você olha para essa história, a gente põe pessoas na equação, como o Rui falou, e a gente tem engenheiros desenvolvendo software, código, escrevendo código, que é data-driven, ou seja, que é orientado a tratar dados, que não é só escrever o código. Sim. Você tem que pensar sobre o ciclo de vida da informação no negócio como um todo. Aonde, na tua opinião, que está o papel? Do ponto de vista da engenharia, porque a gente tem N outras posições dentro do ciclo de vida do negócio inteiro, mas do ponto de vista da engenharia de software e de informação, que eu colocaria como pares, mas não a mesma coisa. Engenharia de informação é a engenharia de você coletar dados, de você tratar dados, de você transformar dado em informação, informação em conhecimento e conhecimento em capacidade de tomada de decisão. Engenharia de software é a criação das ferramentas para fazer isso, do acoplamento das redes de ferramentas que fazem isso. Onde é que está, do ponto de vista das pessoas, a intuição nesse negócio de desenvolver software? Isso é legal. Quando eu estava naquela fase final do doutorado, desesperadora, eu acabei... Depois a gente vai fazer todos passamos por isso. Sobre isso. Todos passamos por isso. Faremos um podcast bem assim, dark. Com todas as cores modificadas, um negócio assim de cavernas e tal. Tem que mudar a bancada, tem que ser uma bancada mais... um negócio meio quebrado. Tem que ser um negócio bem casal assombrado. Eu lembro que eu assisti uma apresentação keynote, se eu não me engano foi um professor, Carnegie Mellon, que ele falava sobre oportunidades. Ele dizia exatamente que assim, não existe o acaso, né?
Na verdade, existe o acaso, mas o acaso favorece as mentes preparadas. Eu acho que a intuição entra nisso aí. A intuição, ela vai favorecer a mente preparada. Então, a gente tem intuição o tempo todo, o cérebro não desliga, né? Então, o tempo inteiro ele está jogando, bombardeando a gente com opiniões. A gente vai aprendendo a descartar o que não faz sentido nenhum ou não, né? Isso é clássico. E eu acho que quando você tem uma mente preparada, desenvolver um pensamento analítico, entende a importância de olhar os dados... tem fundações lógicas em cima disso. A intuição vai te ajudar nisso. Uma outra lenda urbana, já que a gente está falando bastante lenda, né? Estamos na semana do folclore, né? Então, é legal trazer isso. O outro folclore que tem é aquela ideia de que, não, eu vou usar dados para eliminar a intuição. Não. A intuição é importantíssima. Intuição baseada em dados. Em dados. Eu vou usar os dados para corroborar a minha intuição, para refutar ou ainda potencializar, aprimorar, habilitar as decisões subsequentes àquela intuição. Muita coisa, muitos acertos vieram de intuição. Sim. Que é o quê? É entre aspas, a mente preparada, trabalhando e encontrando uma solução que num momento qualquer você não tinha visto ainda. Né? Vale a pena, talvez, a gente dizer que tem, de novo, olhando para a Semana do Folclore e as lendas urbanas sobre software, né? Tem uma ideia geral aí que, se você pegar modelos linguísticos e jogar dados, acontecem mágicas. É isso mesmo, Rui? Mágica não existe. Aí vamos nenhum. Aqui nem com modelos linguísticos, né? Não pegue seus dados, jogue no modelo, principalmente se for um modelo aberto que você está usando na interface gratuita, isso vai virar treinamento para quem é dono do modelo lá atrás, e seus dados eventualmente serão republicados se a gente souber ali fazer as perguntas certas na interface. Então, para começar, e voltando ao assunto, não tem mágica. A coisa mais próxima de mágica que eu diria que pode ser feita é estratégia. Porque quando você tem uma estratégia, você orquestra os elementos que você precisa orquestrar com uma finalidade específica e faz muitas pessoas que estão ao redor de você, né, no teu ecossistema, achar que aquilo é mágica. Mas, na verdade, não é, não. Então, a gente pode fazer, talvez, um paralelo aqui, porque lá atrás a gente dizia que uma tecnologia muito sofisticada e suave é indistinguível de mágica. É isso aí. E uma estratégia extremamente sofisticada e suave, imperceptível, do lado de fora de quem está executando a estratégia, também é imperceptível de mágica. Você já passou pela seguinte situação, de repente você se vê observando uma empresa no mercado, ou até um profissional no mercado, você fala, poxa, fulano ou a empresa tal está indo muito bem, que coisa incrível, eu não tinha percebido que eles tinham evoluído tanto. É porque a estratégia foi tão boa que essa empresa ou essa pessoa chegou nessa posição exatamente da maneira como você está como se fosse sem esforço, mas né? Tem uma eu acho que é o Thich Nhat Hanh, que é um filósofo budista vietnamita, que diz que sem progresso não há esforço que sustente você no lugar onde você está. Mas sem esforço não há progresso. Então você fica ali. Se você não progredir, não tem esforço que lhe sustente onde você está. Ou seja, tudo flui. E se você não fizer o esforço, não há progresso. E você não vai se mover do lugar onde você está. Então, é a história de como a gente equilibra tecnologia, estratégia e um grande conjunto de fatores que sempre envolve pessoas para fazer mágica, para entregar experiências mágicas. Este é Stratocast, o podcast de estratégia digital e da TDS Company. Até o próximo episódio.